forte e não aparece num instante, mas como eu e você, ele vem como um bebê, assim também Moisés tão pequeno. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Aqui é a tia Simone da Sala Esther e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de Moisés. Hoje a aula é a 10, então eu vou esperar vocês pegarem a revistinha e abrirem lá na lição 10 para a gente começar. Você pode dar um pause e ligar de novo que a gente vai fazer uma oração, tá? Eu quero orar com vocês e pedir para que Deus fale ao nosso coração, que Deus fale através da palavra dele, que esse momento seja especial para a vida da gente e que a gente tenha a nossa vida transformada. Não adianta só a gente aprender uma lição, mas aquela lição tem que fazer diferença na nossa vida, né? Porque senão vai ser uma historinha mais igual a da Disney, igual as outras histórias que a gente ouve. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela nos transforma. Ó Deus, como a gente tem aprendido com a vida de Moisés, e nós queremos aprender mais. Que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para ouvir a tua história e que ela faça diferença em nossa vida. Cuida da nossa família, ó Pai, cuida da nossa saúde. Pedimos, Senhor, que o Senhor olhe pelo nosso país, pelo mundo todo, sobre o coronavírus e que logo, logo isso tudo passe, Senhor. Sabemos que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, pessoal. Vocês lembram qual personagem que a gente vem falando durante todo esse segundo semestre, né? O personagem é Moisés, claro. E a gente já ouviu muito da vida dele quando ele era pequenininho. A mãe dele colocou ele no bercinho, vocês lembram muito bem. E a princesa acabou cuidando dele depois que ele teve uma certa idade. E ele morou no palácio durante muitos anos. Quando Moisés tinha 40 anos, deu aquela confusão lá no Egito, que ele viu um egípcio batendo em um hebreu. E ele foi lá e matou o egípcio. E vocês lembram bem que ele saiu fugido do Egito e foi pro deserto, né? Então, pensa, Moisés tinha 40 anos quando ele foi pro deserto. E aí ele encontrou uma mulher, a esposa dele, o sogro, e fez uma família. Moisés saiu do palácio, onde ele era filho da princesa. Certo que ele era filho adotivo, né? Mas ele vivia no palácio com todas as regalias, teve toda uma educação, conhecia muitas coisas, mas ele acabou indo para o deserto para ser o quê? Qual era a profissão dele no deserto, vocês sabem? Pastor de ovelhas, lembra? Ele ajudava o sogro dele. E então, um dia, eu tô contando tudo que já foi contado aqui, tá? Essa é uma revisão. Um dia, Moisés estava no deserto e quando ele chegou perto de uma sarça, de uma planta que começou a queimar. Vocês lembram disso? Começou a queimar, ok. No deserto queimava muitas plantas mesmo, era comum. Quando faz muito calor, as plantas acabam ficando muito secas. E quando vem um calor mais forte, é fácil de pegar fogo. Ele estava acostumado a ver aquilo, mas ele não estava acostumado com uma coisa. Ele viu aquela árvore pegando fogo, só que ela não se consumia. Não se consumia, tia? Como assim? Quando você vê alguma coisa pegando fogo, ela vai ficando preta, né? Vocês já viram papel queimado? Vocês já jogaram um papelzinho na fogueira? O papel vai ficando preto, né? E de repente ele vai ficar, até some, ele vira o quê? Vira uma cinza. A árvore, a sarça, ela não se queimava. E isso chamou muita atenção de Moisés. Ele foi se aproximando, mas ele estava com muito medo. E aí Deus falou com ele. Lembra que Deus falou com ele? Falou assim: Moisés,
tire as suas sandálias, que o lugar que você está pisando é santo. E Deus conversou com Moisés. E ele falou para Moisés que ele iria voltar para o Egito, que ele já estava longe há 40 anos. Vocês sabem quantos anos Moisés já tinha quando Deus falou com ele lá na sarça? Vocês não vão adivinhar. Ele já tinha 80 anos. Então, ele chegou com 40 no deserto e ficou 40 anos lá no deserto, morando e trabalhando como pastor de ovelhas. E aí Deus chegou para ele, ele já era velhinho, né? Pensa, 80 anos, já tinha o cabelinho branco, já estava mais velhinho. E Deus falou para ele que ele iria libertar o povo, né, os hebreus, da escravidão no Egito. Vocês lembram que o povo era escravo há muitos anos, né? E Deus falou que eu vou usar você, Moisés. Você vai tirar o povo do Egito, porque eu sei que eles estão sofrendo muito lá. E Moisés, na aula passada, a tia Dê falou, ele deu muitas desculpas, né? A gente já tinha falado que Moisés ele não falava muito bem. O que significa isso? Talvez ele tivesse uma gagueira, talvez ele tivesse alguma dificuldade mesmo para falar. E ele não se sentia capaz de ir até o Egito e falar com o faraó, né? Ele devia se sentir meio incapaz. Na verdade, ele se sentia, né? Ele falou isso para Deus, que ele não estava se sentindo seguro, ele queria que Deus escolhesse outra pessoa. Mas Deus sabia dessa dificuldade de Moisés e falou, tudo bem, Moisés, eu sei que você tem sua dificuldade, eu vou com você, estarei com você e ainda vou chamar uma outra pessoa que vai com você. Quem será que era a pessoa que ia com Moisés? Lembra de Arão? Arão era o irmão de Moisés. Só que Arão não estava com ele no deserto. Arão não convivia com ele. Arão tinha ficado lá no Egito. A família de Moisés, natural, né? Ela era toda hebreia, né? Do povo de Deus. E Arão estava lá no Egito. E aí Deus falou que Arão iria com ele. Então Moisés deve ter ficado pensando, puxa, faz 40 anos que eu saí lá do Egito. Eu não vejo a minha família. Será que meus pais estão vivos? Será que os meus irmãos estão vivos? Arão deve estar, porque Deus falou que ele vai comigo, né? E aí Moisés devia pensar várias coisas, né? Nossa, aí o palácio, eu vou ter que voltar lá. Como será que estão as coisas, né? Ai, devia ficar pensando muita coisa, né? E sabe quem encontrou com ele, então, no deserto? Arão. Deus falou com Arão e falou para Arão ir até o deserto, que ele teria uma missão com Moisés. Então, você imagina como deve ter sido esse encontro, os dois velhinhos, né? Provavelmente o Arão mais novo e Moisés deve ter abraçado ele, eles devem ter chorado e dado muita risada. E eles se encontraram lá no deserto e foram combinando as coisas. Arão falou para Moisés tudo aquilo que Deus tinha dito para ele. E Moisés também falou para Arão, olha, Deus me falou que a gente vai ter que falar com o faraó, que a gente vai ter que falar com os nossos irmãos, né, com o povo de Deus também, e dizer para eles o que Deus falou para mim. E eles devem ter conversado muitas coisas, né? Deve ter sido muito, muito bom esse encontro. Então, a nossa lição, ela passa nessa época, onde Moisés estava indo para o Egito agora, né? Deus, ele olhou para o povo e viu que eles estavam sofrendo. Assim como muitas vezes acontece com a gente, né? A gente está numa época difícil, muito difícil. Vocês devem estar com muitas saudades de algumas pessoas, né? Eu tô com saudade de vocês. Eu tô com saudade dos meus amigos também. Eu tô com saudade de ficar com as pessoas, assim, de encontrar, de abraçar. Mas a gente sabe que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, né? E ele tá com a gente agora.
E ele já tem uma solução. A gente não sabe qual é, mas Deus já tem uma solução. E todas as vezes que a gente fica triste, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria, Deus sabe disso. A gente precisa pedir para Ele, a gente precisa se abrir com Ele, porque Ele nunca deixou a gente de lado. Não é porque a nossa vida tem alguns problemas, tem algumas coisas tristes, que todo mundo passa, né? Às vezes a gente está um pouco triste, a gente faz aniversário, não consegue fazer uma festinha como era antes, a gente não consegue ir mais na casa dos avós, a gente não consegue mais fazer tantas coisas que a gente gostava. Mas Deus, Ele está com a gente e Ele está cuidando para que nada de grave falte, né? Depois a gente vai poder fazer todas essas coisas e a gente vai dar mais valor para tudo isso. Então a minha mensagem é essa. A gente tem um versículo que eu vou ler para vocês. Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quem falou isso? E para quem? Foi para a gente? Deus falou isso para Moisés. Ele falou para ele que além de enviar o irmão Arão para estar com ele iria dar para Moisés alguns poderes para fazer milagres, né? Para quê? Para que ele convencesse não só o faraó, que era muito bravo, e ele sabia que o faraó ia dar muito trabalho, mas o próprio povo de Deus, que não conhecia tão bem Deus, que não conhecia tão bem Moisés, né? Afinal, Moisés já estava 40 anos longe do povo. Então Deus falou, eu vou te dar poder para fazer muitos milagres. Esse é o nosso versículo. Ele está em Êxodo 4:21. Deus, Ele é o mesmo Deus de antigamente. Ele pode todas as coisas, assim como no passado, tantos milagres foram feitos através de pessoas como a gente, pessoas simples, pessoas que têm tantas dificuldades, que erram, que fazem coisas erradas. Deus, Ele usa a gente do jeito que a gente é. Então, vocês podem se sentir capazes, sim, de fazer muitas coisas. Pedir para Deus ajudar e Ele, sim, pode nos ajudar a fazer todas essas coisas que a gente precisar. Tá bom? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês hoje. Tem bastante lição aqui para vocês fazerem. Tem até uma pesquisa para fazer com o papai e com a mamãe, se vocês quiserem, né? Mas a gente vai ficar por aqui agora, lembrando que Moisés chega no deserto, ele vai falar com o povo e vai fazer alguns milagres também, né? E então, na próxima aula a gente vai ver como foi, né? E talvez já Moisés vai ter que falar com o faraó na aula que vem. Será que ele vai conseguir falar? Será que Arão que vai falar? Será que ele vai ter que fazer algum milagre? Não percam a lição, façam todos o dever de casa para vocês aprenderem muito bem dessa história, porque é uma história muito linda. Deus pode nos usar assim como Ele usou Moisés. Fiquem com Deus, um beijão para vocês. Tchau! Sofreu muito, mas venceu, com poder que vem de Deus. Foi achado e criado pelo faraó no palácio. Deus ali o preparava para libertar Israel. Mas hoje ele bateu num egípcio e se escondeu. Mas no deserto Deus o encontrou e ali com ele falou. Moisés, sei que você se sente fraco e pequeno, mas eu o escolhi para libertar o meu povo. Não pense no que você pode fazer. Pense no que eu posso fazer através de você. Um herói.